Em um quarto rústico, há um ídolo perfeito que parece deslocado naquele ambiente, junto com um guarda-costas bonito, mais comum. Os dois vivem um enredo sem fim e o grupo de ídolos está em segundo lugar há muitos anos, no entanto. Eles ainda enfrentam problemas tanto com fãs obsessivos quanto com fãs descuidados. Assim como os ídolos, Jeonil é o guarda-costas daquele grupo musical neste momento. Ele está coordenando os guarda-costas para garantir a segurança do grupo. Olhando para a multidão próxima, ele avalia que metade são fãs obsessivos e a outra metade são fãs devotos. A segurança de hoje definitivamente precisará ser reforçada. Enquanto se concentra na análise, os gritos repentinos dos fãs fazem Geonil sentir que seus ouvidos estão prestes a explodir. Um príncipe coelho, Hado-jung. Você é o melhor hoje. Bem, Geonil fica meio aéreo e suspira em silêncio. Que príncipe coelho? Ele é mesmo um coelho. Que tipo de coelho é tão grande assim? Se ele fosse um coelho, teria que ser do tamanho de um coelho australiano. É verdade que apenas aos olhos dos fãs, Hado-jung é um coelho, mas na realidade, com aquele rosto, Hado-jung é o suficiente para carregar o grupo inteiro. Ele é um pilar inegável. Portanto, para Jeonil, além daquele rosto, Hado-jung não tem mais nada de notável, mas ainda assim ele sempre desfruta de privilégios. Por isso, Jeonil realmente não o suporta, especialmente a personalidade dele, que Jeonil considera horrível. Que desperdício de rosto. Na sala de descanso, recebendo presentes dos fãs, mas Hado-jung diz a Jeonil para comer por ele. O motivo é que ele não gosta muito de comer aquilo. Jeonil responde friamente que não vai comer. Hado-jung fica um pouco surpreso, mas não insiste. Jeonil pensa se este é um presente dos fãs para Hado-jung, ou o fato de que ele uma vez pegou para si os presentes de aniversário dos fãs. Para Jeonil, isso é um ato de desrespeito aos fãs não saber apreciar ou valorizar. No entanto, ele não entende por que os fãs ainda o adoram tanto. Além daquele rosto, ele não tem nada de excepcional, apenas um garoto mimado que se acha o melhor do mundo. Jeonil deveria apenas tê-lo ignorado, como faz com outros ídolos, mas por algum motivo, cada pequena ação dele o incomoda. Esquece Jeonil, se sente impotente. Será que ser seu guarda-costas por tanto tempo o fez desenvolver algum sentimento por ele? Mas deixa pra lá, Jeonil só precisa agir como um fã de Hado-jung. Na próxima semana, ele vai pedir demissão. Afinal, ele está com o grupo há 3 anos, diferente dos ídolos anteriores que protegeu. Este grupo musical sempre se esforça ao máximo e, claro, exceto por uma pessoa. Aos olhos de Jeonil, ver Hado-jung o tira do sério. Claramente no mesmo grupo que Jinni, como eles podem ser tão diferentes, Jinni aos olhos de Jeonil é um ídolo esforçado sociável e gentil, um garoto digno de proteção e amor. Nesse momento, o anúncio de que a área da pista será aberta em 30 minutos chega aos ouvidos de Jeonil pelo intercomunicador. Eu, Jeonil, peço para sair primeiro, sem esquecer de resmungar que todos deveriam deixar de ser fãs de Hado-jung para se tornarem fãs de Jinni, e eu também ficarei desempregado depois de hoje. Eu e Hado-jung não teremos mais nada a ver um com o outro. Mas a vida não é um sonho, pois o celular de Jeonil vibrou com uma série de mensagens de texto sobre cobranças e as contas do cartão de crédito continuavam se acumulando. Ele suspirou. Algumas pessoas lutam para ganhar a vida todos os dias, enquanto aqueles que são ídolos mesmo, os de segunda categoria, ganham muito dinheiro, mas não sabem como valorizar seus fãs. Um ídolo e um guarda-costas. Quando o show começa, suas posições são predeterminadas. O ídolo fica no palco, recebendo os aplausos de centenas de milhares de fãs, enquanto o guarda-costas, é claro, só pode ficar nos bastidores. Seus olhos devem estar focados na plateia e não mais naqueles que estão no palco, mas Hado-jung é diferente. Desde o momento em que nasceu, ele estava destinado a ser famoso, mesmo que não queira admitir. O olhar de Jeonil é sempre atraído por ele. Ele emite uma luz tão brilhante que ninguém consegue desviar o olhar como humanos quem não anseia pelo que brilha e reluz. Então, apesar de si mesmo, Jeonil ainda é cativado pelo olhar de Hado-jung. No entanto, toda vez que seus olhares se cruzam, o rosto de Jeonil fica tão vermelho que parece que vai explodir. No entanto, o grito dos fãs logo em seguida assustou Jeonil, tirando-o de seus pensamentos caóticos. Ele virou o rosto, levantou a mão para segurar a testa, seu coração batendo forte. Ele se perguntou, será que ele é louco? Porque ele está olhando para mim e sorrindo desse jeito. Ele deveria estar sorrindo para seus fãs, aqueles que o amam tanto. Como eles podem amar alguém tão intensamente?
Mas os sentimentos deles pelo ídolo certamente não serão correspondidos adequadamente. Eu os acho realmente patéticos. Esquece e espero que o Inco de hoje termine em 30 minutos. Mas espere, você claramente rezou para o Inco durar apenas 30 minutos. Mas por que ainda está aqui agora? Se não fosse pelo gerente o segurando, ele já teria tomado banho e ido para a cama. No entanto, isso ainda é trabalho, então ele só bebe um pouco. Pensando nisso, Geon-yu ainda não conseguiu deixar de olhar para Rodojong. Ele não entendia por que Rodojong parecia tão bonito mesmo bebendo. De repente, Rodojong se virou e olhou diretamente para Geon-yu com um olhar cheio de sorrisos, deixando Geon-yu atordoado. Então ele imediatamente se virou. Quando Geon-yu sentiu seu coração acelerar, se apenas ver o rosto de Rodojong o faz sentir tanto calor, talvez ele devesse considerar arrumar um emprego em seguro de trabalho. Quanto a Rodojong, ele viu Geon-yu resmungando algo para si mesmo. Ele o encarou e quando estava prestes a perguntar, seu colega de banda pulou entre eles. Então aquele amigo se juntou a outra pessoa para fazer Geon-yu beber e o que tinha que acontecer aconteceu. Geon-yu bateu a garrafa na mesa seu. Olhar assustador desafiando os dois a virem para cima dele se tivessem coragem. Finalmente, a vitória pendeu para o lado de Jeon-yu. A mesa inteira virou e ele permaneceu de pé. No entanto, Jeon-yu agora estava um pouco bêbado, mas sua mente ainda estava um tanto clara. Ele olhou ao redor. Como ele ia levar toda essa gente para casa? Ou ele deveria simplesmente fugir? Será que ele conseguiria sair de fininho agora? De repente, Geon-yu viu uma pessoa completamente coberta, movendo-se mais rápido que ele. Era Rodojong. Geon-yu de repente se lembrou. Parecia que um momento atrás, Rodojong estava prestes a lhe dizer algo. Que curioso. Ele ainda tinha que proteger seu precioso ídolo. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Bem quando ele estava prestes a correr, o garoto sentado ao lado dele, bêbado, resmungou. Para Jeon-yu não ir. Jeon-yu, sem paciência, deu um soco na cabeça dele e correu rapidamente para fora. Lá fora na rua, Jeon-yu olhou ao redor, mas não conseguiu ver Rodojong em lugar nenhum. Então ele notou um grupo de pessoas reunidas não muito longe. Ele se aproximou e perguntou se todos estavam indo para casa. Vendo Jeon-yu, a multidão se dispersou rapidamente como ratos vendo um gato, deixando Geon-yu confuso olhando para Tel. Mas então Geon-yu recuperou a compostura e olhou de relance para Rodojong, agachado em um canto. Ele foi para a frente dele, ajoelhou-se e balançou seu ombro. Ei, você está bem? Recomponha-se. Quanto a Rodojong, ele pareceu ouvir uma voz familiar e olhou para cima, então mudou para o seu modo bêbado. O que a Jinny tem que eu não tenho? O chefe está julgando? Obviamente, eu sou melhor. Jeon-yu franziu a testa em desagrado pensando. O que ele está dizendo? Como ele acabou assim? Sem dar a Geon-yu a chance de pensar mais, Rodojong segurou seu rosto, fazendo seu telefone cair no chão. Em um instante, o coração de Jeon-yu acelerou e seu rosto ficou vermelho. Quando ele está bêbado, é sempre assim o que há de errado. Mas Jeon-yu evitou o olhar de Rodojong, lembrando-o de não esquecer seu telefone. Parece que a namorada de Rodojong está ligando bem quando Jeon-yu pegou o telefone de Rodojong. De repente, Rodojong o beijou nos lábios. O beijo chocou Jeon-yu, enquanto Rodojong estava completamente satisfeito. Finalmente consegui te beijar. Então Rodojong continuou a segurar Jeon-yu e o beijou profundamente, fazendo Jeon-yu querer empurrá-lo, mas não conseguia. Foi só quando o celular de Rodojong tocou pela segunda vez que Jeon-yu usou toda a sua força para separá-los e se levantou, mas Rodojong continuou a avançar, agarrando a mão de Jeon-yu, apertando-a e entrelaçando seus dedos com uma voz infeliz. Por que você está tentando escapar? Jeon-yu virou o rosto, mas Rodojong segurou seu queixo, o empurrou para baixo e o beijou novamente. Esse beijo fez Jeon-yu sentir que perdeu toda a sua força. Depois de um tempo, Jeon-yu voltou à realidade. Todos ainda estavam na festa. E se Fan Kwang ainda estivesse por perto? Nessa situação, Jeon-yu pensou em algumas possibilidades. Jeon-yu empurrou Rodojong com força, assustando-o. Então Jeon-yu puxou o cordão de uma blusa e cobriu aquele rosto. Rodojong perguntou sem graça. O que foi? Jeon-yu desviou o olhar, um pouco envergonhado. Recentemente, muitas pessoas têm achado Jeon-yu muito atraente, mas Rodojong não conseguiu evitar engolir em seco, estendendo a mão para colocar o cabelo de Jeon-yu atrás da orelha, sussurrando sedutoramente. Então, se for em um lugar sem ninguém por perto, tudo bem, né? Se nos beijarmos em outro lugar, não tem problema.
E assim Gyeonyu e Ha-do-young se arrastaram para uma pousada isolada. A partir daí, a coisa ficou mais séria. Gyeonyu olhou sem expressão para Ha-do-jung, enquanto ele tirava a camisa revelando seu abdômen tanquinho. Gyeonyu ainda não podia acreditar que isso estava acontecendo com ele. Ei, por que você é tão atrevido de abrir minhas pernas desse jeito? Essa pergunta fez Ha-do-jung rir, enquanto Gyeonyu ficou imediatamente envergonhado. Ha-do-jung virou Gyeonyu, fazendo-o deitar de bruços de novo. Eu vou primeiro e da próxima vez é a sua vez, ok? Enquanto Gyeonyu estava atordoado e prestes a ficar com raiva, os dedos de Ha-do-jung deslizaram para dentro dele. Gyeonyu se sentiu muito estranho. Claramente Ha-do-jung tinha acabado de atingir a maioridade, mas como ele se tornou tão habilidoso, sentindo que o tinha relaxado o suficiente, Ha-do-jung revelou sua águia, fazendo Gyeonyu tremer. É enorme, mas parece que você tocou em algo que não deveria. Então Ha-do-jung lentamente começou a mover sua águia, seu rosto agora muito radiante, misturado com um ar sedutor. Uma voz calorosa soou. Você está sendo dominado por um garoto. Parabéns, Gyeonyu. E assim a primeira vez de Gyeonyu foi tirada. Originalmente ele não esperava nada, mas Ha-do-jung sabia onde investir com força e onde ser gentil fazendo Gyeonyu não se sentir tão mal. Mas um pouco da racionalidade de Gyeonyu ainda restava. Ele pensou que Ha-do-jung era um galinha, então isso era normal para ele. O símbolo de coração, ao lado do nome na chamada, deve ser de uma namorada, certo? Tendo uma namorada e ainda saindo com homens, qual seria o motivo? Realmente uma pessoa sem vergonha, um galinha experiente. E se ele tem tanta experiência, há quanto tempo ele faz isso? Enquanto Gyeonyu estava perdido em pensamentos. O resmungo de Ha-do-jung assustou Gyeonyu. Ele perguntou, o que você está dizendo? Ha-do-jung sorriu abertamente, dizendo que não era nada. Mas Gyeonyu percebeu que ele estava mentindo, pois pareceu ouvir que, por mais urgente que fosse, ele não queria fazer isso dessa maneira. A mão de Gyeonyu se apertou. Ele pensou que Ha-do-jung quis dizer que, por mais desesperado que estivesse, ele ainda não queria dormir com um guarda-costas como ele, certo? Tudo não passou de um erro. Enquanto isso, Ha-do-jung continuava a investir com mais força por trás, brincando com o mamilo de Gyeonyu e sussurrando em seu ouvido. Está pensando em outras bobagens numa hora dessas. É a calma de uma pessoa mais velha, ou você está tentando se passar por adulto. Mesmo assim, te ver assim me faz lembrar do passado. No show você não parava de me olhar como se estivesse caidinho por mim. As palavras de Ha-do-jung deixaram Gyeonyu inquieto. Ele ousadamente inverteu as posições. Enquanto Ha-do-jung continuava a aprofundar o movimento, naquele momento a mente de Gyeonyu estava extremamente tensa. Ele de repente agarrou o pescoço de Ha-do-jung com um olhar ardente. Ele era mesmo um canalha. Ha-do-jung, eu devo estar louco para me envolver com alguém como você. Ha-do-jung tocou gentilmente a mão de Gyeonyu, que apertava seu pescoço, chamando suavemente irmão. Naquele momento, Gyeonyu relembrou a imagem de Ha-do-jung no show seu olhar, o encarando com ternura. Então, Gyeonyu afastou a mão do pescoço de Ha-do-jung, dando-lhe a chance de respirar, mas ao mesmo tempo. O volume de Ha-do-jung também se manifestou. Ao ser sufocado, o rosto de Gyeonyu ficou vermelho. Ele se levantou, pegou suas calças e foi embora, sem se esquecer de xingar Ha-do-jung de pervertido. Ha-do-jung ficou atordoado, observando com um olhar cabisbaixo e disse não é nada disso. No dia seguinte, os membros do grupo se despediram de Ha-do-jung após o ensaio, prometendo vê-lo novamente depois do fim de semana e depois de se despedir de todos. Ha-do-jung se espreguiçou porque finalmente podia ficar sozinho. Em seguida, ele correu para a cama e ficou deitado. De fato, um dia de folga significa ficar deitado na cama. Em seguida, Ha-do-jung pegou seu celular e admirou suas fotos. Todas as fotos eram lindas, ao rolar até a foto com Gyeonyu. Ha-do-jung exclamou que Gyeonyu parecia fofo na foto. Ao mesmo tempo, ele mexeu no pescoço que foi apertado da última vez. Claramente, seu primeiro movimento foi um erro. Vacilei, mas de qualquer forma eu já agi, então de agora em diante, vamos tentar fazer melhor. Vamos lá, do lado de Gyeonyu. Ele estava ligando para seu empresário para pedir demissão. O empresário ficou bastante surpreso e quis convencer Gyeonyu a ficar, mas parece que desta vez Jae-hyung estava muito determinado. Então, independentemente de o empresário concordar ou não, Jae-hyung desligou. Jae-hyung olhou fixamente para o celular em sua mão, embora já tivesse dito a si mesmo que pediria demissão. Quando ele realmente disse isso, a sensação foi muito estranha. Ele trabalhou com o grupo por muito tempo. Para ser honesto, se aquele incidente não tivesse acontecido,
Ele talvez ainda continuasse trabalhando. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Jeon-Yu jogou o celular de lado, xingando Ha-do-young furiosamente. O que ele estava pensando para fazer aquilo comigo? Se ele se importasse um pouco comigo, ele não teria feito aquilo. Mas pensando racionalmente, quando Ha-do-young o segurou, ele poderia ter recusado completamente. Ele também tinha muitas maneiras de controlar Ha-do-jung, mas não o fez porque não odiou tanto assim. Sentindo-se muito cansado, ele provavelmente precisava tirar uma folga de 2 semanas e depois encontrar um novo emprego. Então, no início da nova semana, Ha-do-young e todos foram para a sala de ensaio. De longe, eles ouviram vagamente algo sobre Jeon-Yu. Jenny se aproximou para perguntar e recebeu a notícia de que Jeon-Yu tinha pedido demissão. Ha-do-young, que estava se aproximando, também ouviu claramente. Por um momento, ele ficou paralisado. Jeon-Yu pediu demissão. Porque isso é por causa daquilo, Jeon-Yu é amigável com todos, mas ele não é íntimo de ninguém. Pelo contrário, ele sempre estabelece limites claros. Uma pessoa que sempre mantém sua postura e é amigável com todos, mas eu o entendo muito bem. Talvez eu seja a pessoa mais próxima dele entre todos. Mesmo quando ele está com raiva de mim, basta eu sorrir para que sua expressão relaxe gradualmente. Mesmo tendo rejeitado o presente caro que lhe dei ele, ainda sorriu e me agradeceu. Me ofereceu uma bebida e disse que eu tinha trabalhado duro. Mesmo quando estava tão bêbado e cansado, ele ainda se preocupava com os outros e cuidou de mim. Então eu pensei que era o único com permissão para cruzar aquela linha. Eu acreditava que agora só precisava me aproximar mais dele e pensar no nosso futuro juntos. Mas eu percebi que tudo é tão ridículo. Nós nem sequer estamos em um relacionamento onde eu tenha permissão para cometer erros. Eu não sou nada, e ainda assim agi daquela forma com ele com tanta naturalidade. Neste momento, Rodong está realmente assustado, porque ninguém tem o número de telefone de Jeon-Yu. O que eu devo fazer agora? À tarde, enquanto Jeon-Yu estava deitado mexendo no celular, ele ouviu uma batida na porta. Ele desceu correndo, pensando que era uma entrega, mas assim que abriu a porta, se assustou ao ver Ha-do-jung. Jeon-gu ia fechar a porta, mas Ha-do-jung foi mais rápido, impedindo que Jeon-gu a fechasse. Vendo isso, Jeon-gu gritou: "Por que você está agindo de forma tão perigosa? Você está querendo se machucar, não está?" Depois disso, Ha-do-jung ainda não respondeu. Ele se aproximou, fazendo Jeon-gu tropeçar para trás, e os dois caíram para dentro de casa. Mas as mãos de Ha-do-jung não se esqueceram de proteger a cabeça de Jeon-gu. Jeon-gu tentou se soltar do abraço de Ha-do-jung, mas de repente percebeu que o corpo de Ha-do-jung estava tremendo. Ele perguntou: "Por que você pediu demissão? Eu fui tão mal assim, eu vou fazer melhor no futuro. Não é só o que você quer que importa. Você quer estar por cima, não é?" Agora Jeon-gu estava ficando mais irritado. Ha-do-jung veio até aqui só para dizer isso. Quem esse idiota pensa que é? Então Jeon-gu empurrou Ha-do-jung com força, dizendo friamente: "Você veio aqui para fazer isso. Você só vem até mim quando seu ego fica entediado, certo?" Depois disso, Jeon-gu não conseguiu mais continuar falando, porque viu Ha-do-jung chorando. "Me desculpe, eu sinto muito mesmo, Jeon-gu. Eu nunca esperei que Ha-do-jung pudesse estar tão miserável." Por causa disso, Jeon-gu não conseguiu ficar com raiva dele. Afinal, Ha-do-jung parecia bem fofo daquele jeito. Jeon-gu sentiu que também estava enlouquecendo, e porque Ha-do-jung olha para ele e parece assustado, como um coelho vendo um lobo, Jeon-gu sente que ele deveria apenas conversar claramente. Ele perguntou como Ha-do-jung sabia seu endereço. Acontece que ele pediu para o líder da equipe de segurança. Jeon-gu está realmente chocado, porque alguém revelaria o endereço de outra pessoa de forma tão casual. Então, o que você quer me perguntar aqui? Ha-do-jung está atualmente ajoelhado com as 2 mãos postas seriamente como um estudante. O problema é que Ha-do-jung continua olhando de relance para Jeon-gu e não consegue falar, deixando Jeon-gu confuso também. Será que surgiram problemas porque eu saí da empresa? Não, mas vou pedir demissão depois de confirmar que não há mais compromissos. Mas admito que fui um pouco precipitado, não deixando Jeon-gu terminar de falar. Ha-do-jung o interrompeu com uma confissão: "Eu gosto de você." Por um momento, Jeon-gu ficou atordoado e não soube o que dizer.
Enquanto isso, Hado-jung continuou encarando Jeongu e disse: porque eu pensei que você gostava de me ver sorrir, eu pratiquei sorrir até meus músculos faciais doerem. Eu quero estar mais perto de você, então tenho tentado conversar com você. Tudo isso é porque eu quero que você goste de mim. Mas de repente, Jeongu pareceu hesitante. O que você está dizendo? Você já tem uma namorada? Hado-jung ficou chocado, sua mente parecia perdida em um novo universo. Aquela irmã Juni que você mencionou. E você até adicionou um coração, ela é minha irmã mais velha. Aquele coração foi algo que eu pedi para ela fazer, porque se eu fingisse ter uma namorada, as pessoas não se atreveriam a entrar em contato comigo. Eu só tenho você. Então é isso. Jeongu percebeu que os sentimentos que ele tinha por Hado-jung naquele momento eram apenas um mal-entendido bobo. Eu sei que vocês têm muitos preconceitos contra Hado-jung, mas, na verdade, ele é apenas um garoto. Você se sente aliviado agora. Nada daquilo é verdade. É tudo porque Hado-jung gosta de você. O coração de Jeongu batia cada vez mais rápido. Parece que esse som está sinalizando para ele que, na verdade, ele não odeia Hado-jung. Hado-jung olhou diretamente para Jeongu, então se aproximou e disse: eu sei que sou egoísta, mas, por favor, me dê mais uma chance. Ok, só mais uma vez. Jeongu fingiu estar com raiva. E em seguida, o que chamou sua atenção foi o rosto fofo de Hado-jung. Sem opções, Jeongu disse timidamente: vou te dar uma chance para ver como você se sai. Mas por dentro, ele resmungou tão jovem e tão sem noção. Então os dois rolaram para a cama. Jeongu afastou a franja de Hado-jung e olhou para ele. Hado-jung disse: isso parece ruim. Jeongu retrucou rapidamente: se ele é feio, então todo mundo no mundo deve ser feio. Hado-jung beijou ousadamente o rosto de Jeongu 10 vezes e o elogiou por ser bonito, bem o seu tipo. Em seguida tivemos uma série de cenas fofas do jovem casal. Depois de declararem seus sentimentos um ao outro, Jeonyu jamais poderia imaginar que um dia ele deixaria Hodo-jung obedientemente fazer aquilo com ele. E Hado-jung também nunca esperou presenciar um rosto tão atraente e uma voz encantadora de Jeonyu. Quando tudo acabou, Jeonyu estava exausto e com a garganta seca. Hodo-jung rapidamente pegou água para ele beber, sem se esquecer de pedir mais um round. Jeonyu tenta recusar, dizendo que Hodo-dong ainda precisa praticar a pesca. Então o assunto mudou para a vez em que Hodo-dong deu um presente de fã para Jeonyu. O rosto de Hado-dong ficou vermelho vivo e ele gaguejou que era um presente que ele mesmo comprou porque queria combinar com Jeonyu. Jeonyu disse que isso é enganar um fã. Hado-dong respondeu que alguém que dormiu com um idol como Jeonyu não pode dizer tais coisas. No dia do evento de pesca, Jeonyu chegou cedo e sentou-se na plateia. Ele acenou com a cabeça em satisfação ao ver Hado-dong trabalhando seriamente. De repente, a empresária avistou Jeonyu e sorriu abertamente, deixando Jeonyu envergonhado. Ele puxou o chapéu um pouco para baixo, como se não quisesse ser reconhecido. Mas a vida não é como um sonho. De repente, uma garota ao seu lado perguntou a Jeonyu: você quer um pouco de bolo? Jeonyu pegou e perguntou: é a sua primeira vez participando de um programa de música ao vivo? A garota respondeu alegremente: sim. Esta é a primeira apresentação deles, então estou muito nervosa e animada. Jeonyu, por sua vez, sentiu-se sortudo porque assim não seria reconhecido. Então Jeonyu perguntou de qual idol ela mais gostava. A garotinha com o rosto vermelho disse que gostava mais do Hado-dong e até sonhava em se casar com ele no futuro. Ao ouvir isso, Jeonyu sentiu que era, de fato, o pecador dos corações daquelas jovens garotas. Ao mesmo tempo, gritos de comemoração explodiram quando o grupo subiu ao palco. Jeonyu pensou que nunca tinha assistido a uma apresentação daquela forma, sentado na plateia e aproveitando o espetáculo. Como fãs, eles não precisam que os ídolos retribuam seus sentimentos. Eles compartilham alegrias e tristezas com seus ídolos, torcendo e apoiando os sonhos deles. Acontece que tudo isso traz alegria, e é por isso que eles fazem isso juntos. Eu só preciso pensar que somos um só, e meu coração se sente comovido. É por isso que todo mundo é fã de alguém. Certo, agora eu admito que de fato me tornei um fã de Hado-dong.